Parabéns, pais e mães aí, bolsomínios que votaram em Bolsonaro, né? Parabéns, a educação ficou sensacional. Vocês votaram em Bolsonaro e o ministro da Educação não tem nem planejamento para educação futura, não tem metas, não tem objetivos, ó. Parabéns. E fica aí que a gente vai falar sobre isso agora. Então, galera, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final, você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem, meu povo, vocês aí, né, pais e mães que apoiaram Bolsonaro, vocês estão, ó, de parabéns, né? Vocês diziam que existia uma doutrinação ideológica na sala de aula e também tinha uma ideologia de gênero na sala de aula e não tinha. Vocês estão vendo agora o que é que está virando a educação pública no Brasil, né? Tá literalmente na mão do Deus dará, né? Pedir a Deus que tudo corra bem, que alguém faça alguma coisa, porque o que depender do Ministério da Educação e do Ricardo Vélez Rodrigues, né, que citou Pablo Escobar, né, como exemplo, acho que ele está sendo muito narcos, não é só porque ele é colombiano não, como exemplo de que o jovem tem que ficar afastado da droga para não ser consumido na comunidade, porque não sei o que na Colômbia a droga era exportada, não sei o que. Para quem não sabe, o Ricardo Vélez Rodrigues é esse senhor que vocês estão vendo aí na tela, né, uma indicação do Olavo de Carvalho, o astrólogo guru maluco que orientou o governo Jair Bolsonaro e indicou inclusive o ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues, e inclusive indicou também o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né, que é tão maluco quanto o Olavo de Carvalho. O que eu fico mais abismado com isso tudo é que eu não estou vendo pais e mães questionarem a postura do Ministério da Educação com relação às maluquices que estão acontecendo. A gente já viu que eles tentaram tirar conteúdos relacionados a Marx e a Nietzsche das plataformas de educação. Já viu também que eles tentaram suspender a necessidade de correção ortográfica de palavras ou textos corretos dos livros didáticos. Também sugeria que não se tratasse temas relacionados a negros, racismo, violência contra a mulher. E mais recentemente mandou aquele comunicado para a escola exigindo que os filhos de vocês, pais e mães que estão assistindo esse vídeo, cantassem o hino do Brasil, né, com a mão no peito, fossem filmados, né, sem autorização dos pais até então, né? E no final do hino os alunos deveriam dizer Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, ou como diria Hitler, né, Deutschland über alles, ou então Brasil über alles, né? O Brasil acima de tudo, como dizia um dos lemas da Alemanha nazista. O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, compareceu essa semana, né, na comissão para poder ser analisado, para poder ser sabatinado, né, para poder falar sobre os projetos do Ministério da Educação para o futuro, metas, objetivos, e não tem absolutamente nada. Tudo que foi perguntado a ele, praticamente todas as perguntas ele citou que não tinha os números na mão, que teria de consultar com as pessoas responsáveis por outras pastas, que teria de falar com seus assessores, que teria de falar com seus secretários, enfim. Ele foi chacotado pelo Túlio, né? O Túlio aí, o marido da Fátima Bernardes, na verdade o namorado da Fátima Bernardes, ele foi humilhado também pelo Túlio. E a humilhação maior que ele passou foi com a deputada Tabata Amaral. Guilherme vai mostrar para vocês o vídeo de agora, mostra aí, Guilherme. Da Tabata Amaral literalmente destruindo o ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Dá foco para o fato de já terem se passado 3 meses, ministro. Em um trimestre, não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com 2, 3 desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos. E eu quero saber onde que eu encontro esses projetos, quando cada um começa a ser implementado, quando serão entregues, quais são os resultados esperados. São 3 meses, a gente consegue fazer mais do que isso. E aí, quando ele saiu de lá, depois dessa vergonha, né, todo mundo cogitou a demissão dele. Inclusive, eu acredito sim que é questão de dias, né? Uma jornalista da Globo News, inclusive, disse isso. O Bolsonaro falou que isso era fake news, que ele não vai demitir o Ricardo Vélez Rodrigues. Mas levando em consideração que o Bolsonaro já chegou a dizer que publicações no diário oficial do governo dele também eram fake news, então é muito provável sim que o Ricardo Vélez Rodrigues seja exonerado nos próximos dias. Eu vou ler algumas reportagens aqui que vão dar veracidade ao que eu estou tentando explicar para vocês. Primeiro que o Bolsonaro, por incrível que pareça, né, disse publicamente o seguinte: não vou ameaçar
nenhum ministro publicamente, diz Bolsonaro sobre o futuro de Vélez no MEC. Mas será que ele pensou nisso com relação ao Gustavo Bebiano? Porque o próprio Gustavo Bebiano, em mensagem de áudio para o presidente Jair Bolsonaro, falou: o senhor não pode deixar que um ministro seja tratado dessa forma publicamente. No caso, a situação envolvia o filho dele, né, o Carlos Bolsonaro, porém o próprio presidente da República, publicamente, tentou achacrar o Gustavo Bebiano também. Mas enfim, vamos continuar lendo aqui, ó. O presidente admite, no entanto, que ministro tem problemas e não tem tato político. Na verdade, o problema do Ricardo Vélez Rodrigues, Bolsonaro, não é a falta do tato político. O Ricardo Vélez Rodrigues, ele não entende sobre educação brasileira. Ele não entende sobre projetos de educação, ele não tem planejamento futuro, ele não sabe o que é metas. Ele não tem entendimento, acho que nem ele esperava que seria sim indicado por você e pelo Olavo de Carvalho para ser ministro da Educação. E vocês observarem, nesses últimos 3 meses é um entra e sai, parece um cabaré esse Ministério da Educação. Lembra daquela moça, a número 2 do MEC, né? Aquela que queria que a educação fosse tratada, né, através de uma ótica cosmocristã, onde os alunos aprenderiam que foi Deus que criou a geografia, foi Deus que criou o relevo, foi Deus que criou a história, Deus é o maior historiador, foi Deus que criou a matemática, né? Que costumes sociais, e você falar pra pessoa, você não pode fazer isso porque, não é porque é ilegal apenas, tem que dizer que é porque na Bíblia... Você lembra dela, né? Se você não lembra dela, tá aí na tela a imagem dela, essa senhora aí, né? Iolene Lima, né? A número 2 do MEC. Poucos dias depois de ter sido empossada no cargo de número 2 do MEC, o que é que acontece com ela? Demitida. Tá aqui na reportagem como vocês estão vendo. Demissão de Iolene Lima do MEC é formalizada no Diário Oficial. Mesmo depois de ser retirada do cargo de número 2 do Ministério, oficialmente ela ainda ocupava a função de Secretaria de Educação Básica. Tânia Leme de Almeida, que pediu demissão após polêmica do SAEB, também teve sua saída formalizada. A gente já viu que um dos presidentes que fazia parte também do MEC pediu demissão, outro também pediu demissão para acompanhar ele, e a gente está vendo aí o que é que está acontecendo dentro do Ministério da Educação. Todo dia ou toda semana alguém ou pede exoneração ou é exonerado. E aí eu pergunto a vocês, cadê a melhoria da educação no Brasil? Cadê os projetos do governo Bolsonaro para isso? Cadê a meta de investimento? Que a gente está vendo é a Joyce Hasselmann falando abobrinha sobre os professores no Congresso, o Bolsonaro com a história da porcaria da mamadeira de piroca e do kit gay, e o ministro da Educação dizendo basicamente... Mostra aí, Guilherme, o que ele diz. Neste momento eu não tenho à mão esses dados de execução orçamentária. Pois é, isso que vocês estão vendo é o ministro da Educação falando, que ele não tem dados sobre o Ministério da Educação e sobre a educação no Brasil. Há uns dias atrás eu postei um vídeo aqui, por exemplo, que contradizia totalmente a campanha do Bolsonaro e contradizia também totalmente a história de que o brasileiro não quer que o aluno tenha educação sexual na escola. Isso é mentira. Eu mostrei uma pesquisa, mostra aí, Guilherme, a reportagem da pesquisa. Tá vendo aí? 55% da população brasileira quer sim que os filhos tenham educação sexual na escola. Bolsonaro, Vélez Rodrigues, educação sexual não é ensinar um aluno como vai fazer um bacanal, não é ensinar como é que vai fazer um swing, não é ensinar como vai fazer um sexo oral, não é ensinar sobre penetração dupla, tripla, quádrupla, não é sobre isso não, tá? Isso aí não tem nada a ver com a educação sexual que é trabalhada na escola. A escola trabalha com educação sexual de forma biológica e não de forma pornográfica, como vocês estão tentando dizer. Algumas coisas que vocês citam aí, né? Ah, porque o jovem vai transar por causa da educação sexual? Não. Mas o jovem vai entender, por exemplo, que se for se relacionar sexualmente com outra pessoa, eles vão precisar se prevenir, eles vão entender sobre doenças sexualmente transmissíveis, eles vão entender sobre problemas de saúde que eles possam vir a desenvolver por conta da falta de prevenção ou da falta de entendimento sobre o que são as DSTs, por exemplo. Eu mostrei, inclusive, recentemente também, em um vídeo aqui no meu canal. Mostra aí, Guilherme, essa reportagem aí. 700% foi o aumento em relação ao número de pessoas contaminadas pelo vírus do HIV com idades entre 15 e 24 anos no estado do Rio de Janeiro. O que é que isso tem a ver com falta de campanha, falta de educação sexual? Tudo, porque se não tem campanha de conscientização, os jovens se desleixam mais. E se não tem educação sexual na escola por causa de uma comunidade que está se tornando conservadora, de certo modo, a gente está vendo aí os jovens morrendo pro DST. E eu quero ver o pai que fica reclamando, por exemplo, que o filho na escola não pode ter educação sexual e chega em casa um dia e fala, pai, eu tô com HIV. Aí você vai perguntar o que pro seu filho, pai? Mas meu filho, você não sabia que tinha que se proteger? Aí seu filho vai responder,
Não, pai, tem que se proteger de quê? Provavelmente ele não sabia, né? Tô sendo irônico, óbvio aqui, porque é muito pouco provável que o jovem não saiba se proteger, mas se tiver uma campanha, se tiver uma ênfase nesse tipo de situação, através de uma educação técnica, a gente vai ver sim o número diminuindo cada vez mais de infectados pelos vírus do HIV e por outras doenças também, tá bom? Então, para mim também a questão da demissão do Ricardo Vélez Rodrigues é questão de dias, né? Eu acredito que o ministro da Educação nunca foi tão humilhado publicamente como ele foi agora, com toda a miséria do governo do PT, como alguns falam, com relação à educação, foi uma das coisas que funcionou sim no nosso país. Abriram-se várias universidades no Brasil, vários jovens ingressaram na educação, a média da nota também dos alunos aumentaram um pouco em relação a anos anteriores. A gente viu também o número de alunos indo estudar fora do Brasil, financiado pelo governo, aumentando. Então, com relação a isso aí, a gente não tem o que falar. E estamos esperando aí, né, o ministro da Educação ser exonerado, ou no mínimo entender o que é que a pasta dele faz. Porque a gente já viu textos publicados pelo Ministério da Educação com grafia errada, com erros gramaticais toscos, e também agora ele não vai mais poder dizer, por exemplo, que a culpa é da mídia, porque tudo ele diz que a mídia interpreta o que ele fala de forma errada. Porém, dessa vez a mídia não falou nada errado, foi ele que disse que não tinha os números para passar para os deputados. Mas enfim, se você concorda comigo e acha também que o Ricardo Vélez Rodrigues está com os dias contados no Ministério da Educação, coloca aqui embaixo, #Adeus Vélez Rodrigues. E se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!